Quanto às euglenófitas, né? Olhando a linha de evolução, a gente começa com cianobactéria. Depois da cianobactéria, nós temos um passo evolutivo e chegamos nas euglenófitas, que é essa fofurinha que vocês estão vendo aí nesse GIF animado na tela inicial, tá? As euglenófitas são seres unicelulares com flagelo e compreendem mais de 40 gêneros e 800 espécies, tá? Cerca de 1/3 dos gêneros presentes dentro desse grande grupo Euglenófita, incluindo o gênero de fato Euglena, contém cloroplastos, ou seja, 1/3 dos gêneros das euglenófitas possuem cloroplastos. A sua semelhança com as algas verdes é que ambos apresentam clorofilas A e B, além de vários carotenoides, tá? Cerca de 2/3 dos gêneros incolores das euglenófitas alimentam-se de partículas sólidas e pela absorção. Esses hábitos alimentares explicam porque muitas euglenófitas habitam os corpos de água doce. Vejam, nós temos euglenófitas que podem estar em água salgada, sim, mas 2/3 dos organismos deste grupo, eles são encontrados preferencialmente em ambientes de água doce. Aqui à direita, vocês têm uma outra imagem de uma euglenófita dá para ver nitidamente como é que é a sua organização interna. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, para que vocês desmistifiquem como euglenófita ou os organismos do gênero Euglenófita que estejam presentes dentro dessa divisão euglenófita, que eles podem ter formas variadas. Obviamente que sempre vai ter o flagelo, pode ter ou não cloroplastos, mas as formas são bem variadas. Vocês veem que tem euglenófita ovalada, tem euglenófita que parece um bumeranguezinho, tem euglenófita que é menorzinha, tem euglenófita que é maior. Então, há uma diversidade na morfologia, há uma diversidade na forma como se observam esses gêneros, e cada gênero tem a sua particularidade, tá? Ainda falando das maravilhosas euglenófitas, né? Grande parte delas são unicelulares, existindo apenas um gênero que forma colônia. Apresentam um flagelo anterior e mancha ocelar na porção anterior do citoplasma. Todas as imagens que eu mostrei para vocês até o presente momento das euglenófitas ou de alguma indivíduo do gênero Euglenófita, vocês conseguem observar atentamente estas estruturas. Tanto o flagelo anterior quanto a mancha ocelar estão bem nítidas, tá? Se não nessa imagem, em alguma das imagens dos slides anteriores, vocês vão visualizar isso tranquilamente. Ainda falando da estrutura, como é que estão organizadas as euglenófitas? A parede celular é inexistente, não existe parede celular. Internamente, a membrana plasmática existe e tem uma película proteica organizada,
tá? É o que tem, não é parede celular, é apenas uma membrana com uma película proteica organizada. Presença de cloroplastos que não havia nas cianobactérias, ou seja, encontramos tilacoides associados em número de 3 por banda. Nós também já estudamos com profundidade toda a estrutura do cloroplasto anteriormente em sala de aula. É preciso que vocês lembrem daqueles conceitos que já foram trabalhados anteriormente. Existem 3 membranas envolvendo o cloroplasto, sendo a mais externa o retículo endoplasmático rugoso, tá? Quais são os pigmentos que a gente pode encontrar nas euglenófitas? Como algumas espécies são fotossintetizantes, estas espécies fotossintetizantes apresentam clorofilas A e B. Presença de beta-caroteno, xantofilas como neoxantina e ateraxantina, tá? Presença de pirenoides também pode ocorrer em alguns grupos específicos de euglenófitas. E a reserva desse organismo são os grãos de paramilo, tá? Que ficam acumulados no citoplasma. O paramilo também é um carboidrato. A euglenófita também apresenta núcleo, diferente das cianobactérias que não tinham núcleo nem nucleolo, tá? Era só o material genético disperso no citoplasma, concentrado minimamente no centro da célula, como vocês viram na seção anterior de cianobactérias, tá? Esses cromossomos, eles permanecem condensados mesmo durante a fase de intérfase, tá? Que intérfase ocorre na divisão celular aí, tá? Isso é semelhante aos encontrados nas pirrófitas, que será tratada mais adiante dentro da nossa disciplina, tá? Presença de flagelo. Os indivíduos desta divisão podem possuir 1 ou 2 flagelos, mas geralmente nós encontramos que é um flagelo, que a gente encontra livre, e um segundo escondido dentro da estrutura que vocês estão vendo nesse desenho esquemático aqui embaixo, tá? Novamente, para vocês fixarem quais são as organelas que existem, aconselho que vocês desenhem a estrutura e apontem todas as organelas que existem dentro deste ser unicelular, tá? Vai ajudar vocês a fixarem o conhecimento e a não esquecerem, bem como comparar com os organismos que vocês viram anteriormente, que foram as cianobactérias, e que vocês verão mais adiante, até em caráter evolutivo, porque nós saímos de um organismo como as cianobactérias, que a gente não encontrava cloroplasto, tá? E agora a gente tem cloroplasto e tem complexo de Golgi. Lá a gente só encontrava o ribossomo e o tilacoide era um filamento dentro da célula. Quanto à reprodução das euglenófitas, a reprodução das euglenófitas, até onde se tem conhecimento, é um tipo de reprodução apenas vegetativa, ou seja, ocorre a divisão longitudinal na célula, exatamente como está exemplificado no GIF abaixo, tá? Quando as condições ambientais tornam-se desfavoráveis, este indivíduo unicelular transforma-se num cisto, o qual permanece dormente até que as condições se tornem favoráveis, ou seja, se acontece algo no ambiente que é desfavorável para
a vida desse micro-organismo, a célula vai se transformar num cisto e vai ficar em estágio de hibernação e ou dormência até que essas condições ambientais voltem a ser favoráveis novamente para o desenvolvimento deste organismo.